Olá família, orações e canções. Sou Vitor Viana, missionário da Congregação do Espírito Santo, e hoje celebramos a quarta semana da Quaresma, dia 28, segunda-feira, no mês de março. E então iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 4, versos 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 hora da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, refletimos este evangelho a partir da frase: ninguém é profeta em sua própria terra. Jesus voltou novamente a Caná, onde em um casamento havia acabado o vinho. Ele fez o seu primeiro sinal, transformando a partir da intercessão de Maria, nossa mãe, e a mãe também de Jesus, a água em vinho, iniciando assim sua vida pública. Embora Jesus tenha afirmado que um profeta não é estimado em seu próprio país, quando ele chegou à Galileia, os próprios galileus o receberam e até creram em seu nome. Podemos dizer que foi por causa de tudo o que viram fazer em Jerusalém durante a festa da Páscoa, do qual até os próprios galileus participaram. Também foi em Caná, onde Jesus realiza o seu segundo sinal, a pedido de um oficial do rei Herodes Antipas. Este oficial, provavelmente pagão, pede a Jesus uma única coisa e ele pede com insistência: que cure seu filho doente. Notamos que Jesus não se fecha a uma raça ou uma religião. Ele acolhe a todos, não faz distinção entre povos, nações e raças, cores, etnias, opção sexual, não importa, ele acolhe a todos. O oficial, de outra parte, ele coloca todas as suas esperanças em Jesus, razão pela qual pediu-lhe algumas vezes para acompanhá-lo antes de seu filho morrer. Mas Jesus sempre responde o mesmo: vá, seu filho vive. No entanto, Jesus acrescentou como uma reprovação:
Se não verdes sinais e prodígios, não credes. Que também nos diz muita coisa sobre isso, sobre a necessidade de vermos sinais grandes, prodígios, magnânimos. Porém, muitas vezes é no simples que Jesus está nos curando, fazendo milagres em nossas vidas. O oficial teve uma dificuldade em seguir seu caminho, mas no final ele teve fé, fé no próprio Cristo, e foi para casa. Até antes dele chegar em casa, os servos foram procurá-lo para lhe dizer que seu filho estava curado. E quando ele perguntou a que horas havia ocorrido a melhora, ele percebeu que era a hora que Jesus lhe dissera que seu filho estava curado. Neste momento em que teve a confirmação, e essa afirmação de sua fé, e creu com toda a sua família. Estimados irmãos, quantos cristãos limitam sua fé a pedir maravilhas e milagres? Eles querem que ele ouça sua oração, resolva suas dificuldades na hora e faça milagres com seus pedidos. Nós queremos muitas vezes milagres instantâneos. Esta história do Evangelho de São João, que nos conta hoje, está nos ensinando qual é a única fé que merece tal nome, aquela que se baseia na palavra de Jesus, aquela que chega a aceitar sua pessoa. Ninguém além de Jesus dá a vida, ninguém a não ser Ele vence a doença e a morte. Estimados e queridos irmãos, com este episódio que nós temos hoje, termina o primeiro ciclo dos sinais e obras que Jesus iniciou e também concluiu em Caná da Galileia. Termino dizendo: como vive sua fé? Limita-se apenas a pedir milagres? É uma boa pergunta para a gente fazer durante todo este nosso dia, e assim a gente pode compreender melhor. A fé está apenas em milagres exteriores ou os milagres acontecem a partir do nosso coração? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.